Capítulo 21, nós vamos ler do versículo 18 até o final. Deuteronômio, estas são as palavras que o Espírito Santo colocou para Moisés transmitir para o povo que estava se preparando para entrar na terra prometida. Depois de 40 anos de deserto, agora eles teriam uma tranquilidade, um descanso, um espaço próprio para poder viver, e precisavam de orientações precisas a respeito do casamento, do relacionamento conjugal. E hoje nós estamos vendo a questão dos filhos. Todo mundo encontrou? Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, escrito por Moisés, não é? Versículo 21, 18 a 21. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedeça a seu pai nem a sua mãe, e não os escute quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês, todo Israel saberá disso e temerá. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, e reconhecemos que só o Espírito Santo, para que possamos compreender, para que possamos chegar a conclusões que venham realmente contribuir para estarmos ao pé da cruz de Jesus Cristo. Ou seja, estarmos vivendo totalmente dependentes da direção e orientação do Espírito e no poder que só o Espírito Santo tem de fazer com que nós possamos cumprir a vontade de Jesus. Porque sabemos que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda é o que o ama. E nós queremos cada dia ser mais direcionados pelo Espírito Santo e realmente viver uma vida que evidencie o quanto que nós amamos o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos, agradecemos. Amém. Muitas vezes, alguns textos do Antigo Testamento nos deixam perplexos, né? Assustados. E como é bom nós termos a interpretação de Jesus a respeito daquilo que está escrito no Antigo Testamento. Hoje, como é que nós poderíamos encarar essa orientação de entregar um filho para morrer apedrejado porque é desobediente, porque é teimoso, porque insiste em viver de uma forma errada? Só o Espírito Santo para nos dar tranquilidade e entendermos que aquilo que Jesus disse, né? Ouvistes o que vos foi dito, eu, porém, vos digo. Algumas orientações, algumas explicações são dadas a respeito dessa questão. O povo judeu, um povo extremamente instruído, portanto, com grande responsabilidade diante do conhecimento. A palavra diz que a quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Então, Deus trabalha na nossa vida mediante o nosso conhecimento, e quanto mais nós conhecemos, menos ignorantes nós somos e maior são as nossas responsabilidades. E o judeu tinha como princípio o amor aos pais, o respeito aos pais,
era praticamente o amor e o respeito a Deus. Quem não respeitasse o pai, a mãe, não amasse seu pai, a mãe, não cuidasse do seu pai e da sua mãe, isso seria quase um pecado, seria semelhante ao pecado de blasfêmia. Os judeus, inclusive, colocam o mandamento honrar pai e mãe junto com os mandamentos do nosso relacionamento com Deus. Depois que vem não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, esses mandamentos que vêm a seguir. Mas alguns judeus, eles dividem os 10 mandamentos em duas partes: aqueles que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus e aqueles que dizem respeito ao nosso relacionamento na horizontal, que é entre nós. Talvez por isso a gente possa entender porque a medida era tão dramática, né? Quando um filho desobedecia, ele desobedecia consciente, ele precisava então ter muito respeito aos seus pais. Mas para nós hoje, o que é importante quando nós vemos essa questão? Na semana passada, nós estivemos orando, intercedendo pelo relacionamento conjugal. Era muito importante que quando eles entrassem na Terra Prometida, as famílias fossem bem estruturadas, bem fortalecidas no casamento. O que vocês acham hoje? Qual é o grande drama que nós enfrentamos na sociedade atual? Separação, pais que não têm a devida assistência não conseguem dar o amor que precisam dar para seus filhos, não conseguem dar a atenção que eles merecem, às vezes por questões de relacionamento no casamento. Então, era necessário que princípios bem firmes fossem colocados, do amor que o homem tem que ter pela esposa, como Cristo amou a igreja, das mulheres que são submissas aos seus maridos e que ganham os seus maridos sem palavra. Então é interessante a insistência da palavra de Deus cuidando da família. Nosso país está com um programa aí de pátria educadora, não é? Não é assim que a nossa presidente está querendo que nós entendamos esse novo mandato dela? Então, para que haja realmente uma educação, você tem que começar pelo casamento. Nós vimos isso na semana passada, né? E hoje, o aspecto importantíssimo: como tratar a herança do Senhor. O que os nossos filhos são? O que os nossos filhos são? Herança do Senhor, né? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos serão como brotos de oliveira. A oliveira, ela é extremamente viçosa, ela é de vida muito longa, e todos nós sabemos que a oliveira está ligado ao azeite, e o azeite está relacionado com a presença do Espírito Santo. Então, o que nós temos que pensar? Quais são os ensinos importantes que nós temos quando você pensa nos teus filhos? Então pense nos seus filhos. Pensar nos nossos filhos é amar a Deus. Então, quando você está refletindo do seu relacionamento com os seus filhos, você está dizendo ao Senhor que você quer aperfeiçoar, você quer crescer, você quer compreender melhor como você deve amar a Deus. Onde que nós vemos isso? Em Deuteronômio mesmo, né? Quando eles precisavam de uma base, de um princípio que pudesse reger, orientar o povo durante a sua existência, preparando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque desde Adão e Eva nós sabemos que o Senhor já tinha um programa estabelecido. Antes da fundação do mundo, já estava programado que nós teríamos alguém que seria descendente de Eva, né? E que nós estivéssemos hoje na presença de Jesus. Como é bom ter Jesus, né? Então, tudo isso começou e Deus estabeleceu que o povo, cuidando dos seus filhos, era um relacionamento que não podia ficar em segundo plano na sua vida, na sua existência, para que você pudesse amar a Deus.
Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E por que nós podemos concluir que amar os nossos filhos é amar a Deus? Porque Deus estabeleceu que nesse relacionamento a força, o poder, onde estão a força e o poder? Na palavra de Deus, fossem transmitidas coração para coração, coração dos pais para o coração dos filhos. Então, se nós queremos ter uma pátria educadora, nós vamos ter que realmente suplicar para que Deus faça com que os pais do nosso país sejam esposos e esposas que vivam na presença de Deus, para que eles possam fazer a tarefa de transmitir o poder. O que é poder? Palavra, né? O Evangelho é poder de Deus. E sai do coração de Deus, passa pelo coração dos pais e é transmitido para o coração dos filhos. A palavra de Deus diz que nós devemos cuidar acima de tudo do quê? Do nosso coração. Então, vamos lembrar da sequência. O poder de Deus, que é a sua palavra, que é o seu Filho, e que Ele deixou o Espírito Santo para que esse poder continuasse agindo na nossa vida. Que o poder do Espírito Santo é o poder que Jesus passou, né? O Pai passou para o Filho passou para o Espírito Santo, mas esse poder nós o recebemos através da palavra. Que bom, né? Uma palavra que está bem perto de nós, palavra que está no coração da gente, palavra que nos é acessível, e essa palavra, então, amo a Deus, amo meus filhos, passando a palavra para eles. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Então, qual era o assunto entre pais e filhos? Palavra de Deus. O amor de Deus, a sua misericórdia, a sua orientação, a sua correção, os seus ensinos, como enfrentar as situações. Então, tudo era a palavra de Deus. Dá para entender porque quem desobedecesse realmente estava indo contra Deus. E a blasfêmia, no Antigo Testamento, ela era penalizada com a morte. Eu já vi pais dizerem que preferem verem os filhos mortos, né? É triste chegar a uma conclusão dessas, né? Do que vê-los em situações dramáticas da nossa sociedade. Então, o poder de Deus saia do coração dele, vai para o coração dos pais, e os pais vão para o coração dos filhos. Amarre-as como sinal nos seus braços, prenda-as na testa. Então é como se eles colocassem uma fita e ali tivesse um versículo, né? Nas portas das casas, na porta do guarda-roupa. Já tiveram essa experiência de um versículo ficar gravado em algum lugar da sua casa e aquele versículo bater muito forte no seu coração? Eles não tinham a Bíblia como nós temos. Eles não possuíam a Bíblia que nós temos hoje. Hoje nós não precisamos nem tanto fazer isso, porque nós podemos ter um acesso à palavra a qualquer momento, né? Através do impresso, através da mídia, através do CD, no pendrive. Se você quiser ouvir a palavra, a equipe da multimídia está aí preparando o seu celular para isso, ou um pendrive, se você quiser colocar, se você quiser um CD, Novo Testamento, você pode ouvir, você pode ler. Nós temos a Bíblia no braille, para quem não consegue ver, né? Cego. Então, a palavra está aí. Então, a palavra de Deus sai do coração do pai, vai para o coração dos pais, e do coração dos pais vai para o coração dos filhos. Que privilégio, né, que nós temos. Um povo obediente, né? Então Deus preparou aquele povo para ser um povo obediente.
38 anos aproximadamente antes de eles estarem entrando na Terra Prometida, ainda no deserto, Deus falou assim: Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes, aos filhos: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Vocês serão para mim um reino sacerdotal e uma nação santa. Então Deus estava preparando pais para que no futuro esses pais pudessem fazer parte de uma grande comunidade que seria a família de Deus, o povo de Deus, na época chamado povo de Deus, Laos, povo de Deus, e hoje nós chamamos de, como é que nós chamamos? Igreja. Hoje nós somos o povo de Deus. Então, tudo isso fundamentado na família, na vida conjugal e na questão de nós passarmos essa palavra para os nossos filhos. Como fazer isso? Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim que nós não devíamos ter um comportamento semelhante àqueles que se embriagam, né? Mas que devíamos ser cheios do Espírito Santo. Quando nós suplicamos a Deus, queremos ser cheios do Espírito Santo, o que muda na nossa vida? O que muda? O nosso falar. O falar tem uma força tão grande, ele diz assim: enchei-vos do Espírito Santo, falando salmos. Não precisa ser criativo, não precisa ser um poeta, não precisa ser um escritor. Você vai lá e pega salmos. Nós temos bastante salmos na Bíblia, para todas as necessidades. Salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças a Deus em tudo, por todos, no nome de Jesus. E nessa sequência ele vai colocando quais são as ações do Espírito Santo na nossa vida, e chega no momento em que ele fala: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Nós somos filhos obedientes, nós somos filhos que respeitam, que valorizam, que cuidam. É interessante, uma situação que é inclusive importante nós pensarmos, né? Domingo à noite nós falamos que existe uma exceção em que você não pode obedecer às autoridades. Quando que é? Quando elas querem que você não comunique Jesus. Querem proibir você de falar de Jesus. Então você não pode obedecer. Existe uma outra situação importante, né? Em quando nós, por exemplo, às vezes temos que priorizar o reino de Deus em relação aos nossos pais. Quem nos ensinou isso? Jesus. Jesus disse: meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas isso não quer dizer que você vai desrespeitar a tua mãe, porque ela ainda não aceita que você se converteu, não aceita que você está seguindo a Jesus Cristo, que você faz parte de uma igreja. Você não vai contra o seu pai e sua mãe, mas você continua dando toda a atenção, todo o cuidado que precisa. Mas obedecer, às vezes não dá para obedecer, porque eles não querem que você faça parte do reino que você agora faz parte. Então nós temos uma experiência importantíssima como pais, de exercer essa influência. É uma das experiências mais profundas que o ser humano tem. Primeiro, no relacionamento conjugal, né? Segundo, cuidar de filhos. Cuidar de filhos é realmente uma experiência de aprofundamento, de sermos cheios do Espírito Santo para fazer essa tarefa com menos problemas possíveis, porque problemas haverão. Então vocês imaginem a importância de nós estarmos pensando hoje como precisamos valorizar essa questão na nossa existência. Então,
Então, aprofundar o relacionamento com o Espírito Santo é entender como é que nós vamos cuidar dos nossos filhos. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Vocês lembram o que irrita um filho? O que mais irrita uma criança, um recém-nascido, 3, 4, 6, 1 ano? O que mais irrita uma criança? Pense um pouquinho. Hã? O quê? Fala alto. Hã? Falta de atenção. É impressionante como uma criança muda quando ele recebe, ou ela recebe a atenção, o cuidado da mãe. Então, os estudiosos do comportamento humano viram que isso é importantíssimo, estudando crianças, inclusive, num berçário. Crianças que nascem com baixo peso, crianças com problemas que não podem ir para casa, essas crianças foram avaliadas dentro de um berçário nos Estados Unidos, e eles chegaram à conclusão que o que mais irrita uma criança é falta de atenção dos pais. Mas como é que a gente não dá atenção para os nossos filhos se nós os amamos? E a conclusão que eles chegaram é que essas crianças precisam muito do contato visual. Vamos ver se vocês lembram? Contato físico, atenção concentrada e depois a disciplina. Como nós já comentamos muitas vezes, o que nós fazemos geralmente é o contrário, né? Nós vamos aplicar disciplina sem dar a devida atenção, sem fazer o devido contato, sem investir tempo. Então, o que mais irrita um nenezinho é quando ele tem que se separar da mãe. Por isso que nós temos que orar muito, porque existem situações que não tem jeito de você evitar isso. Também não adianta ficar se culpando por isso. O que nós temos que fazer? Suplicar para que Deus oriente, estabeleça como nós devemos fazer. E se nós erramos, qual a oração que nós temos que fazer? Senhor, faz com que os nossos filhos nos perdoem naquilo que nós não tivemos a devida atenção. Todos os pais precisam orar nesse sentido? Ou só alguns? Todos, sem exceção. Ore agora. Senhor, faz com que o meu filho me perdoe, porque eu não dei a atenção que ele precisava. Vocês oraram ou não? Oraram? No poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então nós vivemos dias hoje em que a gente enfrenta uma situação da infância e da adolescência, uma coisa absurda. Nunca poderia se imaginar que nós chegaríamos com crianças de 5, 6, 7 anos falando que querem beber cerveja. E querem beber mesmo. Crianças de 4, 5 anos, sexualizadas já. Comportamento, atitudes, vestuário, como se fosse uma menina de 13, 14 anos. Hoje não se fala mais em adolescência, fala em pré-adolescência. A pré-adolescência foi para 9, já está indo para 7. Daqui a pouco, 5, 6 anos, a criança é pré-adolescente. Porque o nosso cérebro, ele é impressionado por tantas informações que você consegue mudar a estrutura do cérebro. Já pensou? Mudar a estrutura que Deus criou? Então nós temos realmente recursos inesgotáveis para suplicar para Deus, falar: Senhor, faz com que meus filhos me perdoem. Porque nada melhor do que você viver uma vida sem mágoa, sem ressentimentos, ocultas. Às vezes a pessoa nem sabe. Mas ela tem comportamentos que deixam marcadamente claro que estão indo contra o pai e contra a mãe. E nós temos uma promessa de Deus, não é? Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Então, da mesma forma como nós temos 3 ensinos importantes. O primeiro, eu aprendo a amar a Deus através do amor que eu transmito para os meus filhos.
Palavra, poder, eu recebo de Deus, entra no meu coração e eu passo para os meus filhos. O Espírito Santo faz com que eu entenda que eu preciso dar mais atenção, que eu preciso suplicar para Deus para orientar o meu comportamento, as minhas atitudes, que eu possa priorizar a vida dos nossos filhos. Trabalho tem que ficar em segundo plano. Realizações pessoais tem que ficar em segundo plano. Não é que você vai deixar de trabalhar, mas você tem que falar, não, a prioridade é a minha vida em família. Às vezes eu chego a dizer para algumas irmãs que querem muito trabalhar, vocês estão trabalhando com as crianças e vocês estão deixando os seus filhos tremendamente irritados com isso. Já falei, falo claramente. A criança não aceita. Você está trabalhando com criança e você deixa o teu filho de 2, 3 anos lá. Tem a vida toda para trabalhar com crianças, não tem? Aí falta gente para a gente, né, trabalhar. Vamos suplicar a Deus, né? Vocês que já estão com os filhos criados, assumam isso para não ter que deixar as irmãs, os irmãos que têm ainda essa necessidade de ficarem com os filhos. A igreja faz coisas às vezes erradas, né? Então nós suplicamos a Deus que relacionamento com o Pai, relacionamento com o Espírito Santo e amar o nosso próximo. Nós falamos tanto que queremos amar o nosso próximo, né? Mas quais são as pessoas que nós devemos amar de verdade? A esposa, o esposo e os nossos filhos, nossos pais. É por aí que nós aprendemos a amar o vizinho, companheiro de trabalho, que às vezes é mais fácil, né? E amar, como nós vimos no começo do texto, é treinar os nossos filhos. Treinar, ensinar, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo quando envelhecer, né, não se afastará deles. Estava lendo alguma coisa sobre a cultura judaica, a cultura dos hebreus, que nós sabemos que a palavra de Deus tem muito a ver com isso. E uma coisa assim que a gente não consegue entender, por que os judeus conseguem deter, né, ter tanto poder sobre o conhecimento humano. Einstein era o quê? Judeu. Freud era judeu. E se você for começar a enumerar, você vai perceber que quanto eles contribuíram para nossa civilização. De 20 a 25% dos prêmios. Qual que é o prêmio mais importante que nós temos no mundo? Nobel, né? Eles ganham eles conseguem angariar de 20 a 25% e eles são 0,25% da população mundial. Você pega uma moeda, né, de um real e divide em 4, dá 25 centavos, né? Então eles são 0,25% da população mundial. E ganham mais de 20 a 25% dos prêmios. Agora me digam, a gente tem que orar para que eles pudessem usar isso para a glória de Deus, né? Vocês sabem que dizem, não sei se provavelmente é verdade, sabe como é que eles ensinam as crianças a ler? Como é que o alfabeto? Eles escrevem a letra do alfabeto hebraico com mel. Pega uma travessa e coloca lá Aleph, de Bet, e escreve com mel. E você sabe qual é a idade das crianças? Você vê se vocês guardam bem. 3 anos. 3 anos. Elas aprendem a ler lambendo mel. É perigoso até, né? As crianças não vai ter problema não. Então elas aprendem como é importante o conhecimento. E o que diferencia o crente, um crente do outro? Conhecimento da palavra. A única coisa que pode fazer diferença entre nós é o poder da palavra dentro da nossa vida. Então se você falar assim, mas eu quero servir melhor a Deus, você tem que fazer que nem as crianças, né? Bíblia, 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 Bíblia. Por isso que você vê essa
a ação de Deus, mostrando que nós precisamos realmente investir no ensino da palavra, e as crianças aprendem a ler, começam a ter contato com o alfabeto com 3 anos. Elas são alfabetizadas geralmente dentro do lar, e elas são alfabetizadas dentro da Torá. O que é a Torá? Os primeiros 5 livros da Bíblia que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Eles têm um compromisso de ler os primeiros 5 livros da Bíblia uma vez por ano. Quem já leu os primeiros 5 livros da Bíblia aqui? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Eles têm esse compromisso. O que nós aprendemos hoje? Como é importante fazer aquilo que nós temos que fazer. Passar a palavra de Deus para os nossos filhos. Qual é o instrumento ideal para fazermos isso? Como é que se chama? Como é que nós chamamos popularmente? Culto doméstico. Quem faz? Vou falar bem baixinho, né? Quem faz? Se você não faz, comece a fazer, por favor. Você quer ver a vida sua diferente? Faça o culto doméstico. Você quer ver a vida da igreja melhorando? Faça o culto doméstico. Irmãos, o relacionamento entre pais e filhos é tão sério. Às vezes eu fico impressionado com isso. Como que temos que suplicar a Deus para a gente ter o temor do Senhor? Porque nós já sabemos de cor. No temor do Senhor nós temos, e isso é refúgio para os nossos filhos. Agora, temor do Senhor sem lamber a palavra de Deus, né? Ou seja, ler a palavra de Deus com prazer, como você experimenta um pouquinho de mel, né? Ler a palavra de Deus suplicando que Deus nos dê o entendimento. Ler a palavra de Deus como sendo a única fonte fidedigna para nós entendermos o que Deus quer da nossa vida. Temos uma compreensão que a Bíblia são 66 livros e que começou lá em Gênesis e termina em Apocalipse, e que a revelação é progressiva. Graças a Deus nós não praticamos circuncisão, nós não guardamos sábados, nós não temos restrição de alimentos, nós não fazemos votos. Por quê? Porque no Antigo Testamento tudo isso era necessário, mas hoje não é. Eram milhares de animais que foram oferecidos por Salomão. Nós não precisamos de nenhum animal, porque Jesus já fez o sacrifício perfeito. Então, entenda que a palavra de Deus é Novo Testamento. Nós temos que suplicar pelos nossos inetos, né? Que muitos inetos ainda levam muita gente lá para o Antigo Testamento, e seria interessante que a gente se libertasse disso também, né? Você já viu, né? Te falei alguns que a gente vamos dar uma ajeitadinha na letra, Novo Testamento, salvação unicamente pela graça, não há nenhum ritual a não ser a ceia e o batismo. Que bom, né? Que simplicidade. Então, ouvistes o que foi dito. Tinha que ser daquele jeito? Tinha. Eu, porém, vos digo. Não é que estava errado, vocês entenderam? Um filho que fosse contra o pai e contra a mãe, desde criança, recebendo a palavra, sendo orientado, e resolve ser obstinado, o ser humano, às vezes, ele é teimoso, não é? Apesar de tudo aquilo que ele recebe dentro da sua casa. Mas graças a Deus que nós podemos suplicar para que essa teimosia não me prejudique, que eu não seja teimoso, que os nossos filhos não sejam teimosos, para fazerem a vontade de Deus. Todos os nossos filhos são, não é bom a gente poder ter essa garantia, né? Você saber que o teu filho, tua filha, não vai precisar se contaminar com esse mundo, que a coisa está séria. Não sei como é que tem gente que tem coragem de criar um filho fora de uma igreja, né? Que se chame pelo nome de Jesus. Não sei como é que tem irmãos que não dão devido valor para o culto doméstico, que ficam um dia sem fazer culto doméstico. Aí quando vai ver, vai ter que consertar, vai ter que tratar o que está doente, o que está errado. Não é melhor fazer prevenção? Vocês querem prevenção ou querem fazer tratamento de doença? Prevenção é muito melhor, né? E a prevenção está nisso. Culto doméstico.
E a gente até tem pedido para vocês fazerem o culto conjugal, viu? Muito legal. Só você, os dois, tá bom? É uma experiência muito proveitosa, já muita gente tem testemunhado. Não fui eu que inventei isso, não foi o pastor que inventou não, viu? Mas graças a Deus que quem começou a fazer sentiu que isso é muito bom, e depois você faz o culto com seus filhos. Igreja, palavra, escola bíblica, olha, tudo que você puder investir. E aí nós temos prevenção. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te imploramos que tu nos abençoes nessa responsabilidade